Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso mini curso de criação de protótipos de interface gráfica com o usuário, vamos agora discutir o módulo 5, que fala sobre processos de design centrado em usuário e modelos de processo de design. Conforme eu discuti com vocês anteriormente, nós estamos interessados, em particular, dentro do nosso curso, em protótipos de interface gráfica com o usuário. Entretanto, apenas lembrando que essa é apenas uma parte pequena de uma área muito maior, que é chamada de interface homem-máquina, ou é chamada de User-Centered Design, User Experience, questões de usabilidade. Ou seja, na verdade, a criação de protótipos é algo pequeno perante uma área muito maior. Agora, por exemplo, nesse módulo, eu vou dar uma passada geral em alguns processos de design centrado em usuário que existem, que são muito famosos, e caso vocês tenham interesse em expandir o conhecimento e realmente fazer uma imersão na área, possam ter como referência o que buscar a partir dessas gravações que estão fazendo comigo. Então, eu vou fazer uma visão geral sobre processos de design que são centrados em usuário, e especificamente eu vou falar de 3 modelos de processo: o Design Council's Double Diamond, o IDEAL e o D-School de Stanford. Então vamos começar com essa primeira gravação, essa primeira aula aqui, uma visão geral desses processos existentes para design centrado em usuário. Mais uma vez, eu estou falando de algo muito mais macro, muito mais do que apenas criação de protótipo de interface gráfica com o usuário. Então, vamos começar definindo melhor o que é um processo de design centrado em usuário. Talvez a própria definição do termo mostre claro para a gente que o usuário é o nosso foco. Então, quando nós usamos o processo de design centrado no usuário, seja para a criação de um serviço, para a criação de um produto ou de um software, o que nós queremos, na verdade, usando um processo de design centrado no usuário, é assegurar que aquilo que a gente está desenvolvendo, seja um serviço, seja um produto, seja um software, vai encantar os nossos usuários e atender às necessidades de negócio deles. Mais uma vez, a prototipação, a criação de protótipos é uma parte dentro dessa área maior chamada processo de design centrado em usuário. É uma parte muito presente dentro dessa área de user experience, ou se você for de uma época talvez um pouco mais antiga da computação, quando tudo começou lá em interface homem-máquina e outras áreas que estejam associadas. Apenas lembrando que eu vou apresentar aqui 3 modelos de processo. Esses modelos de processo eles são subdivididos em fases, mas cuidado para a gente não cair na tirania do modelo de ciclo de vida em cascata. Embora nós tenhamos fases sequenciais, o processo em si ele não é linear, ele é complexo, ele é iterativo, ele é incremental. Nós não estamos fazendo o processo cascata para a criação de protótipos. Tenho bem claro isso em mente. Uma outra forma de chegar a esses modelos de processo é que eles não são um processo já definido que você segue. Imagine como fosse mais um framework que você vai customizando para a sua real necessidade, para que assim você consiga realmente criar protótipos e mais do que isso, né? De fazer todo esse ciclo de vida de processos de design centrado no usuário de forma iterativa, incremental e com base nas suas reais necessidades, sem ter que ser engessado em um processo rígido com etapas e atividades pré-definidas. Embora você tenha essa liberdade de customizar o processo, existem alguns passos, algumas atividades dentro do processo que basicamente você vai querer usar. Uma dessas etapas é a parte de criação de protótipos. Não faz muito sentido a gente trabalhar com um modelo de processo centrado em usuário sem termos protótipos para validar nossas ideias e nossos designs. Como nós estamos falando de protótipo, só lembrando algo que eu já comentei, que o objetivo de a gente fazer protótipo vai depender basicamente de qual fase dentro desse processo de design centrado no usuário que nós estamos. Eu acredito que seja bem intuitivo. Se nós estamos numa fase inicial, que nós estamos ainda formando ideias, conceitos,
Se esse é o momento do nosso projeto, é bem provável que a gente vai ter rascunhos, protótipos de baixa fidelidade, talvez feito até em ferramenta, mas ainda uma coisa que vai ter muita alteração, porque você está validando uma ideia inicial. Se você já está numa fase do projeto, que você já está para entregar o seu produto, você já vai ter protótipos mais funcionais, com maior fidelidade, que vai realmente se parecer com o produto final, o software que você, ou o software que você está entregando para o seu cliente no final do seu projeto. O que vocês vão perceber é que na medida que a gente vai avançando no processo de design centrado em usuário, nós vamos começando a definir melhor o que é o nosso enunciado, qual é o nosso problema, qual é o problema que o nosso design ataca. Observe que isso é algo muito importante, porque se a gente quer fazer todo um estudo de design, de experiência de uso com o usuário, e isso vai ser feito em equipe, a nossa equipe tem que ter uma visão compartilhada do qual que é o problema que nós estamos atacando. O nosso design, ele se remete a um problema em comum que é definido, talvez, em poucas linhas. Vocês devem estar observando que esses modelos de processos centrados, de design centrado no usuário, estão muito alinhados com o processo de desenvolvimento de software, mesmo no sentido que nós não criamos uma visão. Uma visão não é uma instrução curta do que o nosso software faz em atendimentos aos principais stakeholders. Observe que tem um alinhamento. Aqui nós temos um problem statement, né? Uma frase ou duas frases, talvez até alinhado com a visão mesmo do seu produto, do que você está realmente precisando, o que está norteando o design para o seu time de design centrado em usuário. Uma vez que você definiu exatamente qual é o seu problema que você quer atingir, a gente começa pensando em qual processo realmente nós vamos usar para resolver aquele problema de design. Mais uma vez, eu estou dizendo isso porque aqui eu estou falando um pouco de modelo de processo, que é algo muito mais amplo do que apenas prototipação, embora a prototipação seja uma parte integrante de todos esses processos. Existe uma área muito maior, existe um método de resolução de problemas chamado Design Thinking, que está muito em voga, né? Então, a maioria desses modelos utilizam Design Thinking, que eu vou apresentar para vocês, seja o modelo de Stanford, seja o IDEO, os outros modelos, né? Utiliza Design Thinking como um método de solução de problemas, né? Junto com vários submétodos, vamos dizer assim, que são trabalhados na prática para você realmente conseguir propor soluções inovadoras para os seus clientes. Então, existem vários modelos de processos de design centrado em usuário. Mas a maioria desses modelos utiliza o Design Thinking internamente, de maneira emergente, diremos assim, Design Thinking, mas lembrando que, embora utilize esse mesmo conjunto, Design Thinking, utiliza também vários passos, várias coisas em comum entre os processos que eu vou apresentar na sequência. Então, quando você for escolher um processo, não se preocupe no sentido de escolher um processo, mas tem outro, será que eu escolhi o certo? Vocês vão perceber no final que esses processos possuem o mesmo núcleo de atividades baseadas em Design Thinking para a solução dos problemas de design. Então, eu vou falar rapidamente aqui, mais uma vez, nosso objetivo aqui é protótipo, não é essa área maior de User Experience, nem de interface homem-máquina. Então, eu vou falar rapidamente aqui dos três mais famosos, talvez, que é o Double Diamond, o IDEO e o D-School de Stanford. Então, todos esses modelos de processo possuem algumas características em comum, alguns atributos comuns chaves, né? Eles estão focados no entendimento dos desafios dos nossos clientes, no mesmo momento que a gente está descobrindo oportunidades e novas ideias. Esses processos estão preocupados em definir o problema, o problem space, com base nessas conversas iniciais com os clientes, que visavam entender qual que é o problema. Fazer essa consolidação das ideias, é o ideating. Ideating é você começar a consolidar aquelas ideias que você está tendo com o seu cliente, né? Conseguir começar a formar essas ideias, esses designs, né? Para começar a apresentar soluções e potenciais.
sequência de iterações, cliente, testes de protótipo, apresentação de protótipo para os nossos clientes, em cima dessas ideias de design, desses conceitos, até o momento que a gente vai entregar essa ideia, esse design. Então, observe que é um pouco intuitivo, né? Parte sempre daquela conversa com o cliente para começar a entender, até você definir o time definir uma estratégia de como que vai definir o problema e atacar o problema. Vou ficar validando esse problema com o seu cliente várias vezes, até que você chegue numa solução ideal para ele. Então, observe que é um pouco intuitivo. E todos os modelos de design que eu vou apresentar para vocês, desses famosos, modelos famosos, se baseiam nessas atividades em comum. O Double Diamond é um modelo de processo, um processo de design, que basicamente possui dois diamantes, essa que é a ideia, que permite você ter pensamento convergente ou divergente. O que vocês precisam entender é que o processo é dividido em estágios ou em fases. Essas fases são descoberta, definição, desenvolvimento e entrega. Observe que estão alinhados com aquelas questões que a gente acabou de discutir, né? Que todo processo tem. Conversa com o cliente, tenta entender qual é a ideia. Depois que você entendeu a ideia, começa o ideate, né? Formar esse design, essa ideia, discute, testa, até você entregar. Então, o primeiro estágio, a primeira fase do modelo de processo Diamond, do duplo Diamond, envolve entender o que o problema é. Então, se você está entendendo o que é o problema, existe essa questão de você estar reunindo com o seu cliente para tentar direcionar, entender exatamente qual é a ideia que deve ser colocada em prática dentro do ciclo de vida do seu processo de design. Uma vez que você entendeu, né, qual é o problema, nós temos que definir, né, exatamente qual que é esse problema para que seja compartilhado com todo mundo do time de desenvolvimento de design, para que todo mundo tenha uma noção clara de qual que é o problema que eles estão atacando. Tendo entendido e definido o problema, a gente começa a justamente buscar inspiração, né, justamente para poder trabalhar em conjunto, para poder desenvolver essas ideias que foram definidas a partir de um problema. Até que no momento final, no estágio final, nós fazemos a entrega, né, daquele protótipo ou daquela experiência de uso. Lembrando que aqui eu estou num conceito mais amplo, além de protótipo, eu estou em processo centrado de design centrado de usuário, que envolve outras coisas que não são apenas protótipos, mas eu tenho uma fase que eu entrego aquela experiência de uso, aquele design para os meus usuários. Se vocês quiserem saber um pouco mais, né, eu deixei aqui o link para esse modelo de processo Design Council britânico. E agora nós vamos falar um pouco do Ideal. Vocês vão ver que esse aqui é um modelo de processo muito bacana no sentido que ele está num espectro muito mais amplo, de centrado no usuário, mas mais especificamente em população talvez menos favorecidas, tem questões de pobreza, ou seja, estão buscando soluções de design, não apenas em software, mas design que atendam determinado nicho de mercado. Tá? Então, o Ideal é um processo de design também centrado em questões humanas, né? Vocês vão perceber que também é dividido em fases, né? Que é inspiração, o ideation. O pessoal de user experience usa muito esse termo ideation, né? Que é essa formação de ideias, de conceitos, né? E também tem a fase de implementação. Observe que usa também a questão de divergência e convergência, similar do que é usado pelo Double Diamond. Então nós temos três fases principais, mas mais uma vez, né? Embora as fases sejam delimitadas no tempo, não necessariamente as atividades dentro das fases são feitas em sequência, no modelo de ciclo de vida em cascata. O contrário é verdade, né? Muitas das atividades em cada uma das fases se iniciam em paralelo, tá? O que muda, às vezes, é a ênfase, né? Dependendo do momento que você está dentro do seu processo. Então, se você pegar essas de maneira didática, pegar essas fases por vez, né, basicamente a ideia é que você vai simpatizar com seus usuários, que você está criando projetos para eles, né? Você vai descobrir como transformar aquilo que você aprendeu em uma solução e vai também construir e testar suas ideias antes de colocar no mercado. Tá? Então, é um processo que permite todas aquelas atividades, desde a conversa inicial com o cliente até a validação final antes de colocar no mercado. Então, na fase de inspiração desse modelo, né,
a gente observa as pessoas mesmo em campo, vamos dizer assim, né? Observando o comportamento deles perante aquele trabalho que está desenvolvendo para o qual você quer propor algum design, né? Você escuta essas pessoas, seus desejos, suas esperanças, né? Basicamente essa é a ideia dessa fase. Lembrando que a fase de ideation é que você começa a formar ideias, formar conceitos, né? Aqui você começa a gerar milhares de ideias, né? Começa a identificar oportunidades de design para aquela área específica que você está investigando e começa a testar e refinar suas soluções. E a fase de implementação é quando você começa realmente, na prática, dar a solução para aquele enunciado de design que você definiu anteriormente. E lembrando que sempre o objetivo é tentar gerar impacto no mundo que a gente vive. Pensando grande. Repare que eu não estou pensando num softwarezinho pequeno, fazer protótipo de interface gráfica. Estou pensando em designs que vão, de certa forma, atender os anseios da humanidade. Então, é até difícil explicar o que é o IDEO, né? O que é o IDEO é toda essa organização que tem todos esses processos, esses métodos, essas ferramentas que estão focados muito na criação de um mundo mais justo e inclusivo. Vocês podem até verificar por aqui essas questões. Existe até um guia gratuito, se você vasculhar lá no site do IDEO, é esse guia aqui, o guia do campo, né, da área de design centrado, não em usuários, centrado em humanos, né, que é o nome que eles fornecem. O terceiro modelo de processo também que é muito usado, observe que já mostrei o Double Diamond e agora o IDEO. E tem também muito famoso que é o de Stanford, o D-School, que também utiliza Design Thinking, igual a gente estava comentando. De novo, isso aqui não é um curso de Design Thinking, né? Foge do nosso escopo, né? Mas, mais uma vez, qual que é a semelhança? É um modelo de processo centrado no usuário, dividido em fases ou estágios, que é simpatizar, definir, o ideate, de novo, formar as opiniões, formar os conceitos, os designs, prototipar e testar. Então, se vocês forem perceber, repare que todos esses modelos de processo fazem as mesmas coisas, né? O que às vezes vão definir são métodos e atividades e tarefas talvez distintas em uma determinada parte do processo para você realizar alguma atividade visando o seu design ou o seu protótipo. Mas, mais uma vez, talvez seja importante lembrar que esses modelos de processo são modelos de processo. Você pode customizar para atender determinadas questões de cultura, onde você está, de forma como a sua equipe trabalha e coisas do gênero. Então, o primeiro estágio, a primeira fase, que é simpatizar, né? Basicamente você começar a entender o problema, igual a gente já discutiu algumas vezes há alguns minutos, né? Então, é aquela fase que você entende as pessoas, conversa com os especialistas do domínio, se for o caso, faz uma imersão no ambiente para o qual você quer apresentar alguma solução de design, para começar a entender mesmo o dia a dia do ambiente que cerca aquele escopo que você está definido onde você vai aplicar o seu produto, para que assim você comece a entender melhor, para que assim você possa definir um key statement, um problem statement, um enunciado de qual é o problema que você vai atacar. O estágio de definição consolida essa informação que você obteve na fase de simpatia com seus usuários, né, com seu nicho de mercado. E uma vez definido isso, você vai analisar com calma essas observações e sintetizar, definindo o seu problema. De novo, a questão de definir a instrução do seu problema. Qual que é o enunciado do seu problema? Talvez definido de uma maneira focado no usuário, nas pessoas, né? No estágio de, eu não sei como traduzir ideate, criação de ideias, vamos pensar assim, né? É aqui que os designers começam a gerar as ideias, né? E começam a consolidar esses designs, né? Identificando assim novas soluções para o enunciado do problema. Observe que todos os modelos de processo trabalham muito com essa ideia de ter um enunciado do problema. Existem várias técnicas para você consolidar design, consolidar conhecimento, né? Isso não só na área de design. Por exemplo, em gestão de riscos, quando você vai fazer gestão de riscos, você tem a fase de brainstorm, né? Que é onde todo mundo começa a dar palpites acerca de riscos, medidas mitigadoras e coisas do gênero. Aqui é a mesma coisa. Você tem várias técnicas também para poder consolidar suas ideias acerca de designs que você quer produzir. Pode usar brainstorm, prototype,
reuniões facilitadas e diversas outras técnicas, né? Então, como a parte de protótipo é muito importante dentro de todos os modelos de processo, mas no caso específico de Stanford, a fase de protótipo ela tem um nome, protótipo. Existe uma fase específica para isso, que é o prototype, que é onde você cria as versões mais baratas e em menos tempo que vão refletir o seu produto final. Nós já discutimos na última gravação que você tem protótipos. Você tem mockup, você tem sketch, você tem wireframe, você tem baixa fidelidade, média fidelidade, alta fidelidade, mas sempre com o mesmo objetivo, né? Você ter uma visão geral do seu produto em pouco tempo e com baixo custo. E lembrando que nós discutimos bastante também na última gravação, né? Que nós testamos as ideias, testamos os nossos protótipos. E o modelo de Stanford tem um estágio para teste, que é o estágio final desse modelo. Mas só lembrando, né? Não é o fato que você está no estágio final de um processo é que você acha que não vai aparecer novas questões ali para serem atendidas. Vamos fazer um paralelo com o processo unificado. É incomum, não é tão comum chegar no final do seu projeto e aparecer um requisito muito importante que você esqueceu. Isso é raro, mas pode acontecer. E se acontecer, normalmente é um tipo de requisito que vai alavancar o seu produto. Porque você já passou por N reuniões de identificação de requisitos e não identificou ele até o momento. Então a chance de você não ter identificado algo importante é muito pequena. Mas às vezes por uma questão do contexto, uma questão política, uma questão, às vezes uma pandemia, ela muda a visão do seu produto e te dá uma janela de oportunidade que faz com que um requisito importante possa surgir no final do seu projeto. Só que em vez de ficar desesperado, às vezes isso é uma grande oportunidade para a sua equipe. Agora, voltando para o mundo aqui de processos para desenvolvimento de experiência de uso, de design com o usuário, é a mesma coisa. O fato de eu estar na fase final do meu design não quer dizer que eu possa ter uma janela de oportunidade, uma nova solução de design possa aparecer, ou um novo problema, e eu possa querer atacar e adiar por um momento a entrega daquele meu design para os meus clientes. Se alguém quiser saber um pouco mais de Stanford, do modelo, está aqui o link. Tem até também um guia que é gratuito, que vocês podem pegar lá. Olha só, este guia descreve um ciclo através de um processo de design centrado em humanos. Foca no front-end de um projeto, descubra novas oportunidades, entenda melhor a partir daqueles que estão projetando e desenvolva novos conceitos em potencial. Considere isso como um guia útil para suas primeiras de 20 a 100 horas de trabalho em um projeto real. Ou seja, de novo, na nossa disciplina aqui, que é uma disciplina de gestão do ciclo de vida e aplicação prática de desenvolvimento de software, estou muito mais preocupado com a questão de protótipos de interface gráfica com o usuário. Mas saindo dessa disciplina, se você tiver interesse em interface homem-máquina, user experience, design thinking, todas essas questões, eu estou dando mais ou menos aqui um norte para que vocês possam ter material para seguir. Vamos falar agora sobre ferramentas para a criação de protótipos. Tem 5 aulas curtas, de poucos minutos cada uma aqui, só para a gente poder cobrir um pouco mais essa questão de como criar protótipos, né? Vou falar sobre a primeira aula, que é os protótipos, talvez isso é mais importante, né? A atividade de criação de protótipos diz acerca do design, não das ferramentas. E eu vou falar de algumas outras questões sobre o uso ou não de ferramentas para a criação de protótipos. Então, a primeira aula desse módulo o título já diz, né? Criação de protótipos diz acerca do design do seu produto, do serviço ou do seu software, não de ferramentas. Então, cuidado, às vezes você fica naquela vontade de querer adquirir para sua empresa uma ferramenta de licença muito cara porque você leu uma resenha que diz que ela é sensacional para a criação de protótipos. Lógico, existe casos que a ferramenta vai ser ótimo para a gente, principalmente para protótipos de alta fidelidade. Mas tenha em mente que a ferramenta não é bala de prata. O design, essa coisa conceitual que é o importante. A ferramenta é apenas um meio de você materializar aquela sua ideia, que é realmente importante. Então a ferramenta vai suportar os designers
e vai auxiliar a obter as respostas necessárias, mas não é o foco principal de um processo de design centrado em usuário. A mensagem que fica é: não existe uma ferramenta perfeita de criação de protótipos que vai resolver todos os seus problemas de design. Vocês vão perceber que existem dezenas de ferramentas para a criação de protótipos no mercado. A maioria delas cobre um amplo espectro, desde protótipos de baixa fidelidade, algumas simulando inclusive os desenhos em rascunho, como se fossem feitos à mão, até ferramentas complexas e caras para protótipos de alta fidelidade. Mas a dica é: não fique muito preso à ferramenta, a detalhes de ferramenta. Às vezes um simples wireframe, um mockup, às vezes com umas ligações simples entre eles, entre as telas, por exemplo, já é suficiente para você comunicar o seu design. Obviamente, se você tiver um conhecimento das ferramentas que você tem à disposição de software para poder auxiliar você durante o seu design, ótimo. Mas a ferramenta, de novo, não é a bala de prata. E mais uma vez, quando a gente está trabalhando com processo de design centrado do usuário, a gente normalmente começa com rascunhos. E esses rascunhos podem ser feitos em papel, em cartolina, num quadro, tirando fotos, ou às vezes até um software que permite prototipação de baixa fidelidade. Ou em outras palavras, né? A gente pode fazer protótipos basicamente com qualquer ferramenta, desde que aquilo vá permitir comunicar melhor o meu design com meus usuários e com o meu time de desenvolvimento. Pode ser papel ou pode ser ferramentas caríssimas em software que vão auxiliar no processo. Então, enfatizando, às vezes a gente só tem a necessidade de criar um protótipo a partir de um rascunho ou de coisa de papel. Às vezes nós não temos, inclusive, tempo para aprender a usar ferramentas. Algumas dessas ferramentas de criação de protótipos possuem uma curva de aprendizado alta. O Xer, eu acho que talvez seja mais um exemplo, uma ferramenta paga, famosíssima, mas um pouco complexa caso você queira fazer protótipos mais avançados. Então existe uma curva de aprendizado. Tem que verificar se você tem disponibilidade e caso também se a empresa tenha licença do software para uso. Mensagem: às vezes é melhor usar uma ferramenta simples, para você ficar focado no design e o feedback que você quer do seu cliente, do seu usuário. Quando eu falo de ferramenta simples, às vezes é papel ou às vezes um PDF, um slide. Às vezes você coloca umas telas na sequência dos slides e apresenta os slides simulando o fluxo. Não tem problema. Vale muito a questão da criatividade e se aquela ferramenta está atendendo às suas necessidades. Dessa forma, quando você começa a trabalhar com essa criação de protótipos, a sua equipe, as pessoas começam a criar as ferramentas que elas mais gostam, as técnicas, as diretrizes que elas mais gostam e incorporam no seu dia a dia. Mas estou só lembrando, você não precisa saber de várias, de todas as ferramentas. Às vezes uma ferramenta já é o suficiente para o seu caso. Apenas tenha uma visão geral, talvez, do mercado, das ferramentas à disposição. E caso você, por exemplo, precise fazer um protótipo de alta fidelidade, você sabendo das ferramentas do mercado, aí talvez sim compense investir no estudo dessas ferramentas. Eu vou começar a demonstrar para vocês o que eu fiz. Eu peguei aquele exemplo hipotético que nós estamos criando em várias disciplinas, implementando, que é o sistema de reserva de quartos em um albergue chamado Sparkling Water, água mineral, localizado no sul de Minas. Aí eu fiz um passo a passo de protótipos de baixa fidelidade em papel, simulando algumas histórias de usuário para esse exemplo hipotético, só para você ter uma noção de como que seria. Normalmente, quando nós estamos então no início de um processo, na fase inicial de um processo de design, de protótipos no meu caso, né, a gente começa com algumas ideias, pode ser no quadro, pode ser rabiscando, num papel, no guardanapo, né? E a partir dessas ideias a gente vai iterando, vai uma sequência de reuniões de teste de protótipo com nossos clientes, nós vamos obtendo feedback e vamos aprimorando até chegar numa versão um pouco mais estável. Então tudo que a gente precisa para isso aqui que eu vou mostrar para vocês, né? É um tipo de moldura, eu fiz com uma espécie de cartolina, na verdade não é cartolina, eu esqueci o material que eu comprei na papelaria. Tá, eu fiz uma moldura, vocês vão ver aqui,
Peguei umas folhas A4 um pouco mais espessas e alguns post-its para fazer algumas notas, simulando mensagens na tela. E eu sou péssimo em caligrafia, sou péssimo em desenho. Tenho muita dificuldade mesmo em desenhar, mas com uma régua, normalmente qualquer pessoa consegue fazer coisas básicas. Lembrando que o objetivo aqui é um rascunho, né? Você quer validar, talvez, aqui o fluxo de telas para atender determinado objetivo de um usuário. Aí eu não estou preocupado com os detalhes de beleza e de estética do meu protótipo. Tá, então eu fiz esse frame aqui, a minha esposa, inclusive, que fez para mim, esse frame aqui, aí fiz um buraco aqui, recortou, né? Que simula um navegador web. Aí peguei folhas A4, um pouco mais espessas, tem um nome também essas folhas, esqueci o nome. Uma folha A4 um pouco mais espessa, tipo de convites. E dessa mesma folha eu cortei umas tirinhas assim para simular a barra de endereço do navegador web. Foi como que eu fiz, né? Por quê? Porque um dos módulos do hostel Sparkling Water é um módulo web de reservas online ou um módulo web que os agentes de reservas, que são os atendentes da pousada, eles também fazem reserva para os clientes. A vantagem desses protótipos é que repare que eu consigo assim simular o scroll da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Para isso eu só vou com a mão aqui embaixo da minha moldura aqui e puxo, né? E puxo aquela minha folha lá e vou substituindo as folhas, simulando o fluxo, a interação com o meu protótipo. Então, se eu estiver apresentando para o meu cliente, eu posso fazer essa simulação. Lembrando que esses rascunhos eles podem ser detalhados ou podem ser mais em alto nível, né? O que determina? É o que você quer capturar do seu cliente, né? Você como time de design, você está tentando consolidar uma ideia e você quer validar a ideia com o seu cliente. Se o meu objetivo aqui é, por exemplo, pegar apenas fluxo de telas ou layouts, talvez eu possa ser com menos detalhes em conteúdo. Se eu quero capturar questões de usabilidade, talvez eu nem vá conseguir com um protótipo de baixa fidelidade. Vou ter que apresentar um outro protótipo. Então, é aquilo que eu quero testar, basicamente, que vai indicar como que você vai ser mais detalhado ou não os meus protótipos. Nesse exemplo em particular, eu estava mais preocupado com o fluxo, para atender um requisito. Então, eu não vou ficar entrando em detalhe aqui do conteúdo das telas, porque o objetivo não era esse. Então, nesse meu exemplo, como que eu fiz, né? A gente vai então simular um protótipo de baixa fidelidade feito de rascunhos, como se eu estivesse colocando na frente mesmo do meu usuário. Eu tô interessado nessas questões aqui, ó. É fácil encontrar os serviços oferecidos pela pousada? É fácil seguir o fluxo para listar todos os hóspedes que já estiveram hospedados na pousada? É fácil criar um novo hóspede na pousada? Então, com base nessas perguntas, meu problem statement talvez seja formulado talvez dessa forma, na forma de perguntas. A partir disso aqui agora eu vou poder criar os meus protótipos. Eu tentei fazer aqui um elo entre especificação de requisitos e essa parte de protótipos. Por quê? Porque é natural essa integração. Se você já tiver um modelo de requisitos feito ou em confecção, reaproveite, porque vai ser ótimo durante essa parte de criação de protótipos. Por quê? Porque quando você tem modelo de requisitos, normalmente você tem um cenário de uso daquela funcionalidade. E com base no cenário, você replica dentro do seu protótipo, indicando qual que é o fluxo. Então, se você já tiver um documento visão, ou um documento de especificação de requisitos, ou até mesmo um modelo de caso de uso, com diagrama de caso de uso, com cenário de caso de uso, ou se você tiver requisitos capturados na forma de história de usuário, ou se tiver um modelo de domínio, ou seja, qualquer artefato que faz parte de um modelo maior de requisitos, você pode reaproveitar como entrada para fazer prototipação. E eu realmente gosto muito e vou tentar mostrar a partir desse prisma. Então, eu vou começar. Eu tenho uma história de usuário desse sistema de reservas no hostel, de um albergue, que é visualizar informação consolidada sobre o hostel e seus serviços oferecidos. Eu tenho essa história de usuário, tá? Que faz parte do meu modelo de requisitos. Então, eu tenho essa história de usuário. Enquanto visitante do website do hostel, eu quero ver de maneira consolidada os serviços oferecidos, de forma que eu possa adicionar um serviço que eu deseja. Definir um critério de aceitação aqui, estou falando que a informação do hostel
deve estar presente dentro da homepage do hostel. Lá deve estar os serviços oferecidos. Gestão de hóspedes, gestão de quartos, gestão de reservas, login e logout, e algumas informações que têm que estar disponíveis na homepage, né? Uma breve história do albergue, uma informação sobre o parque, que é a principal atração da cidade, informações de como se chegar no hotel, informações de endereço, informação de contato. Ou seja, tem uma história de usuário, conforme vocês já aprenderem em aulas comigo, né? Se eu tenho a história do usuário, fica mais fácil eu criar o protótipo, né? Então, basicamente, eu coloquei a história do usuário, lendo a história do usuário, eu fui lá e criei meu protótipo. Então, criei uma homepage, meu protótipo. Repare que aqui eu tenho as funcionalidades, gestão de guests, pode ser, por exemplo, esse item de menu, gestão de quartos, gestão de reservas, parte de contato, a minha parte de como chegar no hotel, how to get to the hostel, eu estou pensando em colocar talvez aqui. Aqui talvez uma breve história do meu hostel, falando um pouco do parque, que é a principal atração da cidade. Ou seja, no meu caso aqui eu consegui com uma tela de um protótipo de baixa fidelidade no rascunho simular a implementação de uma história de usuário. Ok. Eu peguei também uma história de login, né? Observe que eu tenho uma história assim, né? Enquanto gerente de reservas, eu quero fazer o login na minha aplicação para criar reservas para novos hóspedes e visualizar uma lista com todos os hóspedes que também já se hospedaram dentro do meu albergue. Então, o login tem um nome de usuário e uma senha. Então, a gente não tem o objetivo apenas de logar, a gente loga para alguma coisa. No meu caso aqui, eu estou dizendo que eu quero logar ou para criar novos hóspedes ou para listar todos os hóspedes que já estiveram na pousada. Aí eu tenho meus critérios de aceitação aqui para essa história de usuário. Observe que aqui eu não atendi toda ela não, mas só para vocês verem que pode ser um processo iterativo incremental. Eu disse aqui que o login tem um nome de usuário e uma senha. Aí eu criei uma telinha aqui, um rascunho, para login do meu empregado, no meu caso, o agente de reservas, que vai colocar o nome do usuário e senha e vai tentar validar. Observe que eu poderia elaborar esse protótipo. Eu não coloquei questões aqui, por exemplo, e se eu esqueci a minha senha, o meu usuário? Eu teria que ter uma opção aqui, coisa que eu não atendi. E se eu digitei uma senha errada? Eu poderia colocar um post-it aqui com uma mensagem, né? Esse usuário, essa senha que você digitou está incorreta. Mas eu acho que já deu para perceber qual é a ideia. Eu tenho uma outra história de usuário aqui, que é listar os hóspedes. Enquanto agente de reservas, eu quero ver uma lista com todos os registros de hóspedes do albergue, para poder melhor conhecer os nossos hóspedes e entrar em comunicar com eles. Eu coloquei um critério de aceitação assim, que a lista de hóspedes pode ser ordenada por nome, por sobrenome, etc e tal. Aí eu também fiz um protótipo, né, que mostra aqui para mim uma lista dos hóspedes. Então é uma tela que eu caio nela e mostra uma lista de todos os meus hóspedes. Talvez um carrossel aqui, que eu vou clicando, vou paginando, já dá para mostrar que é essa que é a minha ideia, vou mostrando o número. Exiba 10 entradas por vez, então vai aparecendo de 10 em 10 aqui, conforme vocês podem ver. Talvez uma tela também eu estou conseguindo atender isso aqui. Um outro exemplo, peguei uma história para criar um hóspede. O que às vezes as pessoas esquecem é que história de usuário não é documento de especificação de requisitos. História de usuário é um lembrete para uma conversa mais detalhada acerca daquele requisito. E essa talvez é a mensagem mais importante. O que isso quer dizer? Que uma vez que você tem uma história de usuário e está negociando com o seu cliente, você pode fazer diversas outras atividades ou produzir diversos outros artefatos que têm como objetivo dar um detalhamento daquela história de usuário. Então, não caia nessa armadilha achar que se eu estou usando história de usuário, eu não posso usar caso de uso. Né? Se eu estou usando história de usuário, eu não posso fazer protótipo. Não caia nessa armadilha. Você tem dentro de um espírito ágil, você tem que usar a ferramenta mais adequada para a solução do seu problema dentro de um espírito ágil. Então, observe que talvez seja um bom exemplo. Eu fiz de propósito aqui, para essa história de usuário no critério de aceitação, eu coloquei mais detalhes dentro de um modelo de caso de uso. Quando eu tenho uma história de usuário que eu acho que o fluxo dela é um pouco complexo, eu faço o que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu faço o cenário de caso de uso para entender melhor esse fluxo.
Ou seja, eu uso tanto história de usuário quanto caso de uso para entender melhor aquele requisito. Aqui eu trouxe esse exemplo. Então, eu estou com essa história que é criar um hóspede. Como que eu acho que ela é um pouco maior, né, eu criei um cenário para ela. E quando você cria cenário de casos de uso, lembrando que você tem casos boas práticas, né? Normalmente você usa uma tríade. O sistema apresenta algo, o ator faz alguma coisa, o sistema devolve algo. Lembrando que se você fizer dessa forma, todo passo o ator faz alguma coisa, vira uma operação de sistema. Se vira uma operação de sistema, é a entrada para o modelo de design orientado a objetos. É a ponte entre o modelo de análise e o modelo de design orientado a objetos. Facilita demais a vida. Se você usa princípios GRASP, por exemplo, você sabe que é o primeiro objeto que recebe uma requisição de uma operação do sistema, ou seja, o ator faz isso, o primeiro objeto que recebe essa requisição é um princípio GRASP chamado controlador. Aí você sabe que você vai ter que criar um objeto do tipo controlador para atender aquela requisição. Ou se você usa um outro método, às vezes você não usa princípio gráfico e não usa diagrama de sequência do sistema. Às vezes você usa análise de robustez. Aí você pega essa operação de sistema, o ator faz alguma coisa e transforma aquilo em três componentes: componente de fronteira, componente de controle ou de serviço e componente de entidade. É uma outra técnica de design orientado a objetos, que baseia em cenários de caso de uso. Então, acho que já deixei claro para vocês que não existe essa história de, eu estou usando história de usuário e não quero usar caso de uso. Não, você pode usar os dois. E aqui estou dando um exemplo de uma história de usuário que eu decidi criar um fluxo principal para essa história do usuário. Qual que é o fluxo principal? Vamos lá. A pré-condição é que eu tenho uma tela com a opção para criar novo hóspede. Eu quero criar um novo hóspede. Então, eu estou com uma tela aberta com uma opção para criar novo hóspede. Qual que é o fluxo principal? Tendo essa tela aberta, o ator, que no caso é o agente de reserva, seleciona a opção criar novo hóspede. Ele clica lá na opção. Aí o sistema exibe um formulário para eu preencher os dados do hóspede. O agente de reserva entra com os dados do hóspede no formulário. E o sistema exibe uma mensagem que o hóspede foi criado com sucesso. Observe que o cenário é ótimo, né? Porque ele deixa bem claro qual que é o passo a passo para eu atender o fluxo de operações, de transações dentro daquela história de usuário. Inclusive, se você utiliza diagrama de sequência do sistema, não confunda com diagrama de sequência UML, tá? Isso aqui, o diagrama de sequência do sistema, o seu objeto aqui é uma caixa preta que representa o seu sistema. Só tem um objeto aqui, vamos pensar. A não ser que sejam interações de sistemas diferentes, né? Então, mas observe que eu tenho esse fluxo aqui, ó. O agente de reserva seleciona a opção criar novo hóspede. Aqui, ó, agente de reserva seleciona a opção no sistema criar novo hóspede. O sistema exibe um formulário para o meu cliente. A minha devolução aqui, ao meu retorno. O meu cliente informa a opção para criar novo hóspede. E uma mensagem é exibida que o hóspede foi criado com. Então, basicamente, é muito importante e eu acho muito interessante. Se você já tiver esses artefatos, vai facilitar. Então, vamos ver como que eu fiz. Então, a gente viu aqui pelo cenário mais alto, porque ligaram o motor aqui do lado, tá? Para esse cenário, a pré-condição é que eu tenho uma tela com a opção criar novo hóspede. Aqui a minha tela aqui, é aquela tela de listagem de hóspedes, mas eu tenho a opção aqui criar novo hóspede. Né? Ou seja, eu estou atendendo a pré-condição aqui. Então, o agente de reservas, que é a opção 1, vai selecionar essa opção. Então, eu estou selecionando essa opção. Uma vez selecionado, o sistema mostra para mim o formulário requisitando os dados. Nome, sobrenome, endereço de e-mail, telefone. Então, aqui está aqui o formulário. O passo 3, eu entro com os dados. Eu criei aqui o Rodion Raskolnikov, para quem gosta de literatura russa, né, o protagonista principal do Crime e Castigo, talvez um dos melhores livros que eu já li na vida. Então aqui eu estou preenchendo, passo 3, vou dar o submit. Aí eu usei um post-it aqui para dar uma mensagem, né, hóspede criado com sucesso. Tá? Ou seja, eu fiz um protótipo de baixa fidelidade com rascunhos que atendem um fluxo de um caso de uso ou atende, em outras palavras, também uma história de usuário. Então a gente pode usar protótipos em papel para fazer protótipo basicamente qualquer coisa que tenha tela, né? Pode ser uma experiência de uso na web, pode ser caixas de banco, pode ser tablets, pode ser interfaces em software dos mais diversos tipos, quiosques, coisas do tipo, né?
vocês podem fazer com protótipo em papel. Embora seja um processo bem simples, a gente obtém muito feedback a partir dessas técnicas de criação de protótipos com papéis ou de baixa fidelidade. Apenas desenhando os elementos de interface gráfica do usuário e ideias de como que é esse fluxo entre as telas. Mas lembrando, protótipo de baixa fidelidade, você não tem ainda nível de interação muito bem definido. Você não tem uma experiência de uso que salienta assim com uma propriedade emergente que vai encantar o seu cliente. Você está fazendo protótipo de baixa fidelidade. Eu gosto muito dessa ferramenta, Lucidchart. Eu uso essa ferramenta para várias coisas. Inclusive, na época que eu fiz doutorado, eu implementei um software. E esse meu software eu validei com o meu orientador com protótipos de baixa fidelidade feito no Lucidchart. Então eu recomendo muito, mas é uma ferramenta para fazer no máximo pouquíssimas interações, uma ferramenta mais para protótipo de baixa fidelidade. Então quem não conhece ainda, né, é o lucidchart.com.com aqui, vocês podem entrar nesse endereço. Você vai ter que criar uma conta. Você tem versões pagas e versões gratuitas. A versão gratuita é excelente, então tem muita coisa importante que você pode fazer de forma gratuita. Conforme vocês podem ver aqui, vocês têm vários planos. Para o nosso objetivo aqui, a versão gratuita atende. Então vocês vão criar uma versão, uma conta para vocês. Questões básicas, né? Preencher nome de usuário, uma senha. Uma vez que vocês fizeram isso, eu apenas obscurei aqui, né? Para vocês não verem minha senha aqui. Nem o número de caracteres que eu uso. Então depois a gente faz, depois que vocês criaram sua conta, vocês podem logar. Então quando vocês estão logarem no sistema, vocês vão ter essa opção aqui de, como os slides são disponíveis para vocês vão poder seguir com calma em casa depois, tá, pessoal? Vocês vão criar um novo diagrama aqui. Essa é uma ferramenta muito completa. Você pode fazer diagramas UML, diagramas de banco de dados, protótipos. Tem várias opções, né? BPMN, muita coisa que você pode fazer com o Lucidchart. Então você vai criar um novo documento aqui. A ideia é que abra um canvas para vocês poderem desenhar, e uma paleta à esquerda. A paleta default não vem com o conceito de protótipos, então você vai aqui em mais formas, esse plus shapes aqui, procura mockup de interface gráfica com o usuário, conforme vocês podem ver essa opção, porque aí quando você faz isso, a sua paleta passa a ter vários widgets, vários ícones, vários elementos de modelagem de interface gráfica com o usuário. Desde containers de janelas, navegadores web, até botões, campos de formulário, coisa do tipo. Então eu peguei aqui, por exemplo, um navegador web, igual como vocês estão vendo, estou arrastando para o Canvas. Posso editar o título do meu navegador, posso editar aqui no Lucidchart qual é o endereço, no caso que eu customizei. E vou deixar como exercício para vocês, né? Na próxima aula nós vamos ter um hands-on sobre protótipos com o Lucidchart. Aí vocês vão ter como exercício poder começar a criar os protótipos para o sistema que vocês estão propondo. Uma das coisas que eu mais gosto do Lucidchart, e eu uso isso não na área de criação de protótipos, é que eu posso exportar as minhas desenhos, meus rascunhos, em 300 ppi. Para quem não sabe, essa é a qualidade exigida quando você, enquanto pesquisador, quando você vai publicar um artigo científico num journal, a qualidade das imagens tem que ser 300 ppi. E isso é difícil ter, ainda mais no software gratuito. Qual que é a vantagem disso aqui? Que você é uma imagem vetorial, você consegue expandir ou diminuir essa imagem sem perder proporção, a razão de proporção ou perder qualidade. Então, é muito importante isso e o Lucidchart já traz isso de graça. Todos os meus alunos de TCC são orientados a criar suas figuras usando o Lucidchart por causa desse recurso, exportar em 300 ppi. Tá, selecionei que eu quero 300 ppi, PNG, posso exportar em PDF também, eu escolho. Clico em Download, vou dar um nome para o meu protótipo, vou escolher uma pasta no meu sistema de arquivos para salvar. Depois eu posso abrir o meu PNG. Então esse foi o protótipo que eu acabei de fazer nessa sequência. Então eu usei o Lucidchart para fazer aqueles mesmos protótipos que eu acabei de mostrar para vocês, baseado em rascunhos, eu fiz no Lucidchart. O Lucidchart pode ser usado para fazer protótipo de baixa fidelidade.
Então, para esse exemplo do hostel, eu também fiz aqui. Então, é o mesmo modelo de requisitos que eu usei, as mesmas histórias de usuário, começando pela visualização de informação consolidada e os serviços oferecidos pelo hostel. Então, esse aqui é o mesmo slide que eu apresentei anteriormente, só que a minha solução agora, em vez de ser com papel, eu fiz no Lucidcharts. Então, aqui a minha homepage ficou dessa forma, com o Lucidcharts. Repare que é a evolução do que era no papel, né? Mas continua sendo um protótipo de baixa fidelidade. Mesma coisa para o login, também é a história que nós já vimos. Eu criei uma página aqui com o Lucidcharts, de como que faz o login. Para listar todos os hóspedes, né, eu também criei uma página que lista todos os hóspedes. Lembrando que ela é o pré-requisito da próxima história do usuário, que é adicionar um novo hóspede, né? Aqui é para listar todos os hóspedes. Tem o meu carrossel aqui. Aqui eu já tenho um protótipo que já está ficando mais bonito, né? Adicionando um novo hóspede. E para criar um novo hóspede, lembrando que eu me baseei no cenário de caso de uso para esse exemplo. Eu criei o meu formulário, conforme vocês podem ver. Eu cliquei lá em criar novo hóspede e tem meu formulário. Dessa forma, a gente cria os protótipos de interface gráfica usuário. Então, eu usei nas demonstrações tanto rascunhos em papel quanto o Lucidchart para protótipos de baixa fidelidade. Para mim, na maioria das vezes, já é suficiente para o que eu quero, que é desenvolver software. Se você está desenvolvendo outros produtos que não sejam software, talvez isso aqui vai ser insuficiente, né? Você vai precisar de ferramentas para criar protótipos, talvez, de alta fidelidade. Então, é bom ter uma noção do que você tem à sua disposição no mercado de ferramentas, e esse é o objetivo que eu vou mostrar para vocês agora. Então, existem várias ferramentas, centenas de ferramentas para vocês criarem protótipos. As que eu considero mais famosas que eu andei estudando são essas aqui. Pop, Sketch, Mockups, Balsamic, InVision e Xshore. Né? Vamos falar rapidamente sobre elas, só para vocês saberem. Disparado, talvez a mais bacana que eu vi ultimamente é essa Pop. Gratuita, para celular. Então, se você tem um modo, uma história de usuário que vai ser atendida num tablet ou no celular, recomendo usar o Pop. Qual que é a ideia? Você cria os rascunhos, por exemplo, em papel, igual eu fiz, né, em slides anteriores, e tira fotos daqueles papéis. Aí você abre o Pop no seu celular e seleciona essas fotos no seu conjunto de fotos do celular. E o Pop permite você criar o hotspots. Então você indica qual parte daquele rascunho que você colocou numa foto que você vai clicar e ele linka para você as telas, vamos pensar assim, os rascunhos. Aí você pode usar o seu celular e clicando nele, se for touch, e clicando e navegando pelas telas. Recomendo muito experimentar o Pop, muito bacana. Então você tem tanto no Apple Store como na Google Play. Repara que a maioria dessas ferramentas você tem várias, da Marvel, você tem várias formas, né? Você tem planos gratuitos e tem planos também pagos. Isso é muito comum. Software como serviço, computação nas nuvens, né? Então, na Apple Store é esse ícone, na Google Play é esse ícone aqui. Sketch é uma outra ferramenta, se eu não me engano, só para Mac. Muito usado, muito bacana. Todas as resenhas que eu vi, as críticas sobre essa ferramenta são ótimas, mas é uma ferramenta para Mac. Dá para também usar o trial, repare que eu deixei circulado aqui, um trial de 30 dias, mas repare que custa $100, basicamente, 500 e poucos reais, né? Ou $9 por mês, se você preferir. O mockups é muito comum, é muito usado. Esse aqui eu vejo falar muito, principalmente para wireframe. O pessoal usa muito. Então aqui eu estou deixando também o endereço. E repare também todas. Tem a questão de... Todas você tem planos pagos, mas você tem também planos para você poder experimentar. Está bem escondidinho aqui, mas você tem aqui embaixo, eu estou marcando aqui para vocês, pontilhado. Você tem o trial também. Essa aqui já custa $16 por mês. Já é bem mais cara, né? Essa InVision, essa já é uma ferramenta muito mais poderosa, né? Para criar protótipos, inclusive, de alta fidelidade, né? É mais uma plataforma mesmo, né? Na verdade, aqui é mais uma plataforma focada no processo de design centrado no usuário, não apenas em protótipos. De novo, você tem o demo, você pode trabalhar algumas questões também, e tem também as versões pagas, conforme vocês podem ver. Lembrando, se vocês estiverem numa empresa, né, pessoal, as empresas normalmente têm essas licenças. Vocês, enquanto alunos, estudantes, fica mais difícil
quererem comprar uma licença. Nem faz talvez muito sentido. Mas quando vocês estiverem numa empresa, um trabalho real, é bem provável que a própria empresa já tenha essas licenças, porque o retorno do investimento é muito grande para os empresários, né? As ferramentas para nós indivíduos talvez sejam caras, mas para as empresas não é o caso. O Exer, essa é uma ferramenta excelente mesmo, todo mundo que eu andei estudando, que eu vejo críticas, fala que é uma ferramenta excelente, mas que você consegue fazer protótipos realmente desde baixa fidelidade até de alta fidelidade, tudo com drag and drop. Né? Então aqui está também o endereço eletrônico para vocês. E também você tem o free trial, coloquei aqui para vocês. Observe que essa aqui já é bem mais cara, né? $25 por mês, né? Outra ferramenta muito usada é o Balsamiq. Essa é uma ferramenta parecida, se não me engano, com o Mockup, muito boa para wireframe, né? Uma ferramenta baseada no web, também pode ser vista como um software como serviço, né? Em computação nas nuvens, uma ferramenta disponível na web, que permite, você pode fazer esses wireframes. Também tem uma versão de 30 dias trial, que vocês podem experimentar. Lembrando que o Lucidchart você tem a versão gratuita para sempre, vamos pensar assim, né? E atende os meus planos. Só verifique, porque a minha conta Lucidchart é uma conta com e-mail da Unifal. Aí eu tenho muitos recursos. Eu não sei se contas que não sejam educacionais, de e-mail não educacionais, se tem realmente todos esses recursos disponíveis. Então, para evitar isso, a sugestão é que quando for criar um usuário lá, crie com o seu e-mail da Unifal.